Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? No século XVIII saíram inúmeras viagens da Bahia para a costa africana. Preparar estas viagens era uma coisa muito complicada. Tinha que ser providenciadas as mercadorias como tabaco, aguardente, a alimentação para a tripulação. Organizar o custo com os credores e com os sócios. E como era um empreendimento muito arriscado, tinham que ser feitas algumas organizações. A documentação para a alfândega, um testamento para orientar a família em caso de morte no mar e também todas as cerimônias religiosas. Afinal de contas, após a morte, todos nós queremos ir para o céu. Mas, se tudo desse certo, o lucro era monstruoso. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Irmãos Breves, Joaquim e José de Souza Breves, indivíduos de destaque da sociedade brasileira do século XIX, tinham uma fortuna gigantesca, com muitas fazendas e milhares de escravizados. Manuel Pinto da Fonseca, português, veio para o Brasil em 1825, um dos mais notórios traficantes de escravizados do centro-sul do território brasileiro. José Bernardino de Sá, proprietário de tumbeiros que cruzavam o Atlântico, fez centenas de expedições para a África. Joaquim Pereira Marinho construiu uma fortuna gigantesca com o tráfico de africanos cativos. Ou seja, praticavam a pirataria. Agora vamos pensar um pouquinho na legislação que proibiu o tráfico negreiro no território brasileiro. Em 1810, o Brasil assinou um tratado com Portugal, Aliança e Amizade, onde se comprometia a diminuir gradativamente o tráfico negreiro. Em 1815, outro tratado. Aí a proibição era do tráfico negreiro na parte de cima da linha do Equador. 1826, mais um tratado. A extinção do tráfico em todo o território nacional num prazo máximo de 3 anos. 1831, a Lei Feijó, que proibia o tráfico negreiro e tornava livre todos os africanos que desembarcassem no território brasileiro. Nos primeiros anos, ela foi relativamente cumprida, mas depois ela foi atacada, bombardeada, deslegitimizada e burlada sistematicamente. Aí sim, ela vai se tornar lei para inglês ver. Em 1850, nós temos uma lei brasileira de proibição do tráfico, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Apesar da abolição do tráfico negreiro, ela não legalizou a situação da população que foi escravizada ilegalmente desde 1831. A pergunta que não quer calar: por que mesmo com toda uma legislação proibitiva do tráfico negreiro, ele foi mantido aqui no Brasil? Galera, no Brasil é assim, ó. O trabalho é negro, mas a riqueza é branca. Dos 12 milhões e meio de pessoas arrancadas do território africano para serem escravizadas, 5 milhões e meio vieram para o Brasil. O triplo da América Espanhola. 12 vezes mais do que os que foram para os Estados Unidos. Durante o período de contribuição do contrabando, de 1831 até 1850, entraram aqui no Brasil 738 mil pessoas para serem escravizadas. 574 mil no Sudeste. 78% da população escravizada ilegalmente foi trazida para o Sudeste brasileiro. Em um período de crescimento econômico, de explosão da cafeicultura, vocês acham que a elite brasileira ia deixar uma leizinha estragar o nosso desenvolvimento? Nem ferrando. Para os traficantes escravizados, o negócio era maravilhoso. Um empreendimento de risco. Risco para quem estava na cabeça desse tráfico, risco principalmente para a população que vinha para ser escravizada. Estima-se que 670 mil africanos morreram antes de chegar no território brasileiro.
Mas o lucro era certo e bombástico, não apenas para o cabeça que estava aí dentro desse tráfico, como para todos os sócios que ele tinha. Valia a pena o empreendimento. A economia brasileira estava ancorada na mão de obra escravizada. Eram eles que tornavam possível a atividade produtiva. E como essa mão de obra não se reproduz naturalmente por conta dos maus tratos, eles morriam, existe a necessidade do tráfico, da reposição artificial desta mão de obra. E a elite brasileira, esses cidadãos de bem, estavam se lixando se o africano morria no transporte ou se morria por conta do excesso de trabalho. Afinal de contas, eles eram empreendedores que objetivavam o lucro. A diminuição do tráfico que ocorreu nos anos iniciais da Lei de 1831, aquela Lei Feijó, promoveu uma queda brusca na arrecadação de impostos feita pelo Estado. Ou seja, surge um pacto entre as elites, fazendo vistas grossas para o tráfico ilegal que ocorria aqui no Brasil. O traficante de escravizado ganhava mó grana. Os proprietários agrícolas tinham a sua mão de obra. O Estado mantinha a sua arrecadação. Além dos inúmeros benefícios proporcionados por estes traficantes. Era uma galera que tinha muito dinheiro e que emprestava esse dinheiro a rodo, inclusive para o Estado. O Estado brasileiro tem responsabilidade absoluta pela reativação do tráfico negreiro ilegal. A liberação do contrabando é o maior caso de corrupção sistêmica do território brasileiro. E todo mundo sabia. Tem mais. 1/3 das famílias brasileiras eram proprietárias de escravizados. Não eram só os ricos, os pobres também tinham escravizados. Era caro comprar um escravizado, mas podia pagar em suaves prestações e ele dava muito lucro. Basicamente, ele se pagava e ainda gerava lucro. Qualquer pessoa que conseguisse uma certa estabilidade econômica, branco ou negro, uma das primeiras coisas que fazia era comprar um escravizado para si. O fato da maioria da população brasileira possuir escravizados, evidentemente, não justifica a escravidão. E a gente tem que lembrar também que a esmagadora maioria da população brasileira possuía, no máximo, 3 escravizados. Para a pessoa conseguir conquistar um número de 20 escravizados, ela tinha que ter um certo poder aquisitivo. E os grandes fazendeiros, estes sim, milhares de escravizados. Bom, a gente já sabe que existe uma galera aí que se beneficia com a mão de obra escravizada e, consequentemente, com o tráfico. Mas existe uma lei que proíbe o tráfico negreiro. Como burlar esta lei? Tem que ter uma logística para manter essa ilegalidade. E a primeira delas é aquele velho por fora. Grana solta na mão de muita gente, de governadores a policiais. Uma documentação falsa dizendo que eles estavam transportando algum tipo de produto e não o que eles estavam transportando de fato, que eram pessoas para serem escravizadas. Dispersão do tráfico por todo o litoral brasileiro e africano. Como o africano que desembarcasse no território brasileiro não poderia ser escravizado, eles ensinavam português ao escravizado antes dele desembarcar aqui no Brasil. Isto faria com que ocorressem 2 coisas. Primeiro, se fosse pego, ele não seria um africano, seria uma pessoa nascida aqui no Brasil. Segundo, valorizava o preço do escravizado por ele conhecer o português. Mas é claro que nem sempre isso dava certo. Na grande maioria das vezes, esse escravizado pouco conhecia da língua portuguesa. A gente não pode esquecer que o primeiro grupo a ser escravizado no território brasileiro foram os indígenas. E ao contrário do que é veiculado por aí, eles foram escravizados por séculos. Essa escravização ocorreu em conjunto com a dos africanos. Todas as riquezas que o Brasil acumulou foi graças à escravidão. Mas, evidentemente, e isso nem sempre ou quase nunca é contado nos bancos escolares,
nós temos uma reação muito forte dos escravizados. Reações essas que ocorreram também durante o período de proibição do tráfico negreiro. E a primeira delas, a mais famosa, que a gente não pode deixar de contar, foi a Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835. 600 escravizados e libertos africanos saíram pelas ruas de Salvador, gritando: morte aos brancos, morte aos soldados. Enfrentaram 1.500 soldados. E a tensão continuou em Salvador, mesmo depois que a revolta foi debelada. No dia 4 de fevereiro desse mesmo ano, na cidade de Pelotas, foi descoberta a preparação de uma grande insurreição dos escravizados. Nas províncias do Centro-Sul, uma importante conspiração foi organizada na região do Vale do Paraíba. Temos diversas sociedades secretas de escravizados no Rio de Janeiro. Em 1849, no Espírito Santo, um grupo de escravizados armados organizaram uma insurreição. Galera, a gente tem uma massa de escravizados e de negros livres alforriados que tem conhecimento do que está rolando. É uma galera urbana, rural, que tem notícias que vêm dos portos e que não age passivamente em função não apenas de um tráfico ilegal, mas também de uma escravidão ilegal. Meus lindos e minhas lindas, é assim, ó. A escravidão, ela era legal aqui no Brasil, mas o africano que desembarcasse aqui no Brasil após a lei do Feijó, este seria livre. E como a escravidão segue o útero, os filhos deles também seriam livres. Então a gente tem uma escravidão ilegal de todos esses africanos que vieram para o Brasil desde 1831, deles e dos filhos deles. A gente não pode deixar de mencionar uma conjuntura internacional completamente contrária ao tráfico de escravizados. Estados Unidos, França, Holanda fazem um combate muito forte para o fim do tráfico negreiro dos navios tumbeiros. E aí é assim, ó, durante muitos anos, esse traficante de escravizados era uma pessoa importante, membro de uma elite que compunha um processo produtivo eficiente para a manutenção da economia. E num prazo de 40 anos, com a pressão para a proibição e a efetiva proibição do tráfico negreiro, esta atividade econômica se transforma em uma atividade abominável e criminosa, como de fato ela sempre foi. A gente não pode deixar de ressaltar os horrores da escravidão e os absurdos cometidos nesse comércio transatlântico do tráfico negreiro. A escravidão foi formada por indivíduos livres, sequestrados e escravizados ilegalmente. Gente de bem se cala e mantém a escravidão. E nunca é demais a gente relembrar as sequelas do tráfico negreiro e da escravidão no Brasil contemporâneo. O Brasil é o país que mata um homem negro a cada 23 minutos. É um dos países que mais encarcera e asila a sua população negra. Toda a riqueza construída aqui no Brasil antes da abolição foi construída em função da exploração do trabalho desta população escravizada. E essa riqueza, ela é repassada para os descendentes. E depois da abolição, as famílias ricas brasileiras se beneficiaram de todos os privilégios e das relações sociais e de trabalhos sedimentada pelos 300 anos de escravidão que ocorreu no território brasileiro. A escravidão acabou, mas o racismo não. As leis proibitivas do tráfico negreiro deram ao Brasil uma chance de rever o seu passado. O que foi feito? Burlou-se a lei. E quando o tráfico negreiro foi de fato extinto, o que aconteceu com esses traficantes que escravizaram e traficaram ilegalmente? Foram anistiados. Fizeram grandes obras de caridade e muitos
viraram estátuas em grandes praças do território brasileiro. Tem um provérbio africano que diz assim: quando não souber para onde ir, olhe para trás e saiba, pelo menos, para onde vai. E quando a gente olha para trás, a gente sabe para onde a gente quer ir. E nós queremos ir para uma sociedade que seja justa, igualitária e que reveja o seu passado de forma consciente e punindo todos os responsáveis por atrocidades que porventura sejam cometidas. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar com os amigos de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!